Ela saiu da sala de interrogatório acreditando que tinha escapado. Os detetives haviam pedido uma amostra de DNA. Ela disse, talvez. Levantou. Caminhou em direção à porta e do lado de fora, esperando por ela, estava o inevitável. Stephanie Lazarus, detetive do LAPD, Departamento de Polícia de Los Angeles, 26 anos de carreira impecável, especialista em rastrear obras de arte roubadas, foi algemada pelos próprios colegas de profissão. E enquanto era conduzida, disse as palavras que ninguém no corredor daquele departamento de polícia estava preparado para ouvir. Isso é absolutamente insano. Estou em choque. Estou totalmente em choque. Mas não se engane. Essa mulher não estava em choque. Estava há 23 anos esperando por esse momento. I just can't even believe it. I mean, it's just, I'm shocked. I'm really shocked that somebody would be saying that I did this. I mean, we had a fight, so I went and killed her. I mean, come on. That's... Okay. O que você está prestes a ouvir é verificado por registros judiciais, análises forenses, vídeos de interrogatório e depoimentos ao tribunal. É a história de uma obsessão que não soube parar. De uma mulher que usou tudo que aprendeu numa carreira policial para cometer um crime e passar décadas ao lado da investigação, e de uma mordida sim, uma mordida que esperou 23 anos para revelar a verdade. Escreve nos comentários agora o seu nome e a cidade onde você está. Adoro saber quem está aqui. E se ainda não é inscrito, aperta o botão agora. Toda semana tem um caso novo e você não vai querer perder. Agora vamos ao começo. Em 1978, Stephanie Lazarus entrou para a UCLA estudando ciências políticas. John Rutten também estava lá, estudando engenharia mecânica. Os dois se encontraram nos dormitórios e começaram um relacionamento nunca oficial, nunca exclusivo, o tipo de coisa que as pessoas chamam de amizade colorida quando não querem nomear o que realmente é. Duraram anos assim, e Stephanie queria mais, mas John nunca deixou claro que também queria. Quando os dois se formaram, John foi trabalhar numa fabricante de discos rígidos. Stephanie entrou para o LAPD em 1983 e nunca mais saiu de perto de John. Em 1984, John conheceu Sherry Rasmussen, diretora de enfermagem no Glendale Adventist Medical Center, 29 anos. As pessoas ao redor a descreveriam com as mesmas palavras. Extraordinária. Não pela aparência, mas pelo que era. Trabalhadora, profissional, líder. John ficou completamente apaixonado. Stephanie soube. E foi quando as coisas ficaram perturbadoras. Stephanie foi ao apartamento de John, que estava noivo de Sherry, e os dois ficaram juntos uma última vez. John achava que era encerramento, mas para Stephanie foi combustível. Ela continuou aparecendo. No apartamento, no trabalho de Sherry, no hospital. 8 testemunhas diferentes descreveram confrontos onde Stephanie havia abordado Sherry de forma agressiva. Ela precisou ser escoltada para fora do hospital em pelo menos uma ocasião. E numa dessas visitas olhou para Sherry e disse as palavras que a família dela nunca esqueceu. Se não posso tê-lo, ninguém vai ter. Sherry contou para os pais. Disse que tinha medo. Ela achava que Stephanie poderia fazer algo, e estava certa. Apaixonados, John e Sherry se casaram no final de 1985. 3 meses depois, Sherry estava morta. John disse ao tribunal que era impossível não notar Sherry quando ela entrava numa sala, que o coração ainda acelerava quando via fotos dela. Segundo os que a conheciam, ela era genuinamente boa. Na manhã de 24 de fevereiro de 1986, John saiu para o trabalho. Sherry ficou em casa. Havia ligado para o hospital, dizendo que não se sentia bem o suficiente para dar o discurso motivacional que estava programado para aquele dia. Ela estava de camisola. Era uma manhã comum. John voltou horas depois e encontrou a esposa morta no chão. Vasos quebrados, prateleiras derrubadas, manchas de sangue nas paredes. Sherry havia lutado com tudo que tinha. Tinha ferimentos defensivos. Alguém havia tentado amarrá-la. Ela tinha marcas de mordida no braço e havia sido baleada 3 vezes 2 tiros pelo cobertor para abafar o som. Isso não era um assaltante surpreso. Era planejamento. A polícia olhou para a cena e chegou a uma conclusão diferente. Havia equipamentos eletrônicos empilhados perto do corpo como se alguém estivesse prestes a roubá-los. O BMW de Sherry havia sumido. Na área,
Havia registros de 2 assaltantes que tinham atacado outras mulheres. Um deles portava uma arma do mesmo calibre usado em Sherry. E isso foi tudo que a polícia precisava. Assalto que deu errado. O caso foi arquivado com essa teoria. Porém, nos meses que antecederam o ocorrido, Sherry teria dito aos pais que achava que estava sendo seguida. Os pais haviam ouvido e tentado agir. Os pais de Sherry foram à delegacia. Disseram o que a filha havia contado. Descreveram Stephanie. Nomearam a mulher que tinha ameaçado a filha, a ex-namorada, a policial. O detetive anotou e ignorou. Um colega apontou as marcas de mordida e disse que mulheres mordem mais do que homens, que talvez valesse investigar. Esse colega também foi ignorado. E guarde essa informação. Ela será importante mais adiante na nossa investigação. Um detetive disse aos pais de Sherry, depois de anos de pressão: façam um favor a si mesmos e sigam em frente com suas vidas. Os pais de Sherry não seguiram em frente. Por 23 anos, foram a única voz que não desistia. Recompensas, coletivas de imprensa, pedidos de teste de DNA, anos ouvindo que deveriam seguir em frente, que estavam vendo demais, que a polícia tinha feito o trabalho, mas não tinham. Enquanto isso, Stephanie Lazarus seguia a vida. Depois da morte de Sherry, ela voltou a se encontrar com John, casou com outro policial do departamento, Scott Young, adotaram uma filha, construíram uma casa no Vale de San Fernando. Stephanie foi promovida, depois promovida de novo, até chegar numa posição de prestígio, rastreando obras de arte roubadas. Era bem vista pelos colegas, sem mancha no histórico, sem nenhuma denúncia, nada. E sabe onde era o escritório do marido dela, Scott Young? Do outro lado do corredor da divisão de casos frios do Departamento de Polícia de Los Angeles, do outro lado do corredor onde o assassinato de Sherry Rasmussen estava arquivado. Coincidência? Ou planejamento? Em determinado momento da carreira, Stephanie havia trabalhado na divisão de Van Nuys, é um distrito e delegacia do Departamento de Polícia de Los Angeles, e nessa ocasião teria tido acesso irrestrito ao arquivo do caso. Algumas evidências que deveriam estar no dossiê simplesmente não foram encontradas quando os investigadores procuraram anos mais tarde. Ninguém provou que ela as removeu, mas ninguém conseguiu explicar para onde foram. Em 2004, 18 anos após o assassinato, a criminalista Jennifer Butterworth reabriu o caso com técnicas modernas. Extraiu DNA de saliva das marcas de mordida no braço de Sherry, DNA de uma mulher desconhecida. Butterworth foi atrás do relatório que os pais de Sherry haviam apresentado em 1986. Leu sobre Stephanie Lazarus. Começou a fazer perguntas sobre como essa pista nunca tinha sido investigada. Ela foi transferida de setor, claramente um cala-boca da polícia. Em 2009, 2 novos detetives, Jim Nuttall e Pete Barba, recomeçaram do zero. E lembra da nossa informação sobre a mordida que mencionei anteriormente? É aqui que ela entra. Os 2 detetives descartaram a teoria do assalto. Sabiam que o agressor era do sexo feminino. E na lista de suspeitas potenciais, depois de eliminar todas as outras por DNA, sobrou um nome: Stephanie Lazarus, que agora tinha 49 anos. Era detetive sênior. Trabalhava no mesmo prédio que eles. Para conseguir o DNA de Stephanie sem alertá-la, os detetives montaram uma armadilha. Convidaram-na para uma consulta sobre um caso de furto de arteária em que ela era especialista. A reunião seria numa sala de interrogatório. Inventaram uma desculpa dizendo que era porque não queriam que colegas ficassem curiosos com o assunto. A verdadeira razão era outra. Naquela ala, todas as armas precisavam ser entregues na entrada. Precisavam que Stephanie ficasse desarmada antes de saber que era suspeita. Ela chegou sorrindo, cumprimentou os detetives, sentou, e então ouviu o nome. Você conhece John Rutten? Stephanie, I don't know if you know my partner. Hey, great. Hi. Stearns, nice to Yeah, meet see you. you guys. How's it going? Good. Milling around. Well, have a seat. What this is I didn't want to bring this up in your squadron. You want to do that? Oh, no, it's fine. I think I we're just good. have to record it to under this turn. You're gonna bring somebody in, right? Yeah, well, I can explain the whole thing That's too. fine. I didn't want to talk about this in the squadron because I don't know who people are listening. That's true, And if we that's go to my side, everybody's always wondering what everybody Oh, else yeah, is sure, doing. no problem. Okay. But like we're talking about being busy and stuff.
we've been assigned a case that we've been looking at. Okay. It's a new case, and reviewing the case, there's some notes to see that as far as your name being mentioned. Okay. Do you know John Rutten? John Rutten? Os detetives já sabiam pronunciar o nome corretamente, mas pronunciaram de forma errada de propósito. Stephanie fez uma pausa. Um psiquiatra que analisou o vídeo depois disse que aquela pausa foi 4 vezes mais longa do que deveria ser para alguém que genuinamente não pensava naquele nome há décadas. John Rutten estava gravado nela. Mesmo com o nome ligeiramente errado, ela sabia exatamente de quem estavam falando em milissegundos. Ah, sim, fui à escola com ele. Ela respondeu. Oh yeah, I went to school with him. You did? Yeah. How long did you know him? Gosh, I went to school in, let's see, went to UCLA in 1978 I started and... O interrogatório durou horas. Stephanie usou cada técnica que havia aprendido em 26 anos de polícia, a memória seletivamente vaga, as exclamações de surpresa inseridas estrategicamente, as tangentes sobre detalhes irrelevantes para ganhar fôlego. Disse cara e meu Deus repetidas vezes, simulando alguém que genuinamente não havia pensado naquilo há anos. Were you guys friends, close friends? Yeah, we're very close friends. I mean, what's this all about? Well, it's a case we're working on. It involves John, and in there, some of the statements we reviewed, there's notes and stuff that he knew you and stuff. Oh yeah, I mean, we good friends. Lived in the dorms I lived in the dorms for 2 years. You guys lived in the same dorm? Yeah. Oh, okay. Yeah, Dykstra. Okay. Were you guys just friends or anything else, or? Yeah, we were good friends. Yeah. Was there ever any relationship or anything that developed between you guys? Yeah, I mean, we dated. I mean, what's this all about? Well, it's relating to his wife. Okay. Okay. Did you know her? Not really. Quando os detetives mencionaram Sherry, a expressão dela mudou. E é aqui onde as coisas começam a ficar interessantes. Quando perguntaram se ela sabia o que havia acontecido com Sherry, Stephanie disse, sim, eu sei que ela foi morta. E então os detetives pediram a amostra de DNA. Stephanie respondeu, talvez, porque agora acho que preciso falar com um advogado. If we asked you for a DNA swab, would you be willing to give us one? Maybe. Because now I'm thinking I probably need to talk to a lawyer. Okay. I mean, well, because I know how this stuff works. Okay, don't get me wrong. You're right. I have been doing this a long time. Yeah. And I wish I had been recording this because now it sounds like there's you're selling these people saying I'm fighting with her, and now it sounds like you're trying to I've been doing this a long time. Yeah, we know. Okay. And now it almost sounds like you're trying to pin something on me. No, now I got that sense. Ela levantou, saiu da sala, e do lado de fora, os colegas estavam esperando. Ao ver os colegas, disse, isso é absolutamente insano. Estou em choque. Estou totalmente em choque. I just can't even believe it. I mean, it's just, I'm shocked. I'm really shocked that somebody would be saying that I did this. I mean, we had a fight, and so I went and killed her. I mean, come on. Well, that's... Okay. A amostra de DNA foi obtida por outro caminho. Os detetives a haviam colocado sob vigilância semanas antes e recuperaram um copo descartável que ela tinha jogado no lixo. O DNA do copo combinava com o DNA de saliva nas marcas de mordida no braço de Sherry Rasmussen, 23 anos depois. A mordida que Sherry deu na própria assassina no momento da luta, a última coisa que conseguiu fazer antes de morrer, foi o que resolveu o caso. This is absolutely crazy. Have a seat, Stephanie. This is insane. Okay. Stephanie, you know you have the right to remain silent. Do you understand? Yes. Anything you say may be used against you in court. Do you understand? Yes. You have the right to the presence of an attorney before and during any questioning. Do you understand? Yes. If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you free of charge before any questioning if you want. Do you understand? Yes. O julgamento de Stephanie Lazarus começou em 2012, 26 anos após o assassinato de Sherry Rasmussen. Stephanie tinha 52 anos. Era uma das poucas rés no repertório do True Crime que conhecia o processo do lado de dentro melhor do que os próprios promotores. E mesmo assim, a defesa atacou as evidências.
Argumentou que 26 anos de tempo haviam degradado e contaminado as amostras, que Stephanie nunca tinha sido formalmente investigada em 1986, o que havia comprometido seus direitos ao devido processo, que a evidência era circunstancial. O promotor respondeu com 4 palavras na abertura: uma mordida, uma bala, um cano de pistola e um coração partido. Esse era o caso, e havia mais. Stephanie havia reportado o revólver reserva dela como roubado 13 dias antes do assassinato de Sherry. Não tinha feito o registro no próprio departamento, havia registrado em Santa Mônica, como se não quisesse que colegas soubessem. A arma era do mesmo calibre usado para matar Sherry, e essa arma nunca foi encontrada. No dia do assassinato, Stephanie estava de folga. Conhecia cenas de crime, sabia o que deixar, o que levar, como fazer parecer outra coisa. O carro de Sherry foi encontrado a 2 quilômetros de distância. A certidão de casamento dela havia sumido da cena, o único objeto pessoal levado, o único objeto que provava que Sherry tinha se casado com John. No tribunal, enquanto as provas eram apresentadas, Stephanie ficou quieta, controlada. Era o que sabia fazer. E então o promotor resumiu o que tinha acontecido naquela manhã de fevereiro de 1986. Uma mulher que havia dito: se não posso tê-lo, ninguém vai ter, e que tinha cumprido a ameaça 3 meses depois do casamento de John. Que havia usado o treinamento policial para montar uma cena de crime. Passado 26 anos trabalhando a metros do arquivo do caso, possivelmente com acesso às evidências, enquanto os pais de Sherry imploraram para que alguém os ouvisse. O júri deliberou e voltou com o veredito. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant, Stephanie Eileen Lazarus, guilty of the crime of murder of Sherry Rasmussen in violation of Penal Code Section 187A, a felony, as charged in Count 1 of the information. We further find the murder was of the first degree. We further find the allegation that in the commission of the above offense, the defendant, Stephanie Eileen Lazarus, personally used a firearm, namely a handgun. Culpada de homicídio em primeiro grau, Stephanie Lazarus foi condenada a 27 anos de prisão perpétua. Será elegível para a liberdade condicional em 2034. John Rutten deu uma declaração depois da sentença. Disse que não tinha palavras para descrever a perda de Sherry, que o fato da morte dela ter acontecido porque ela o havia conhecido e casado com ele o coloca de joelhos. E disse que Sherry era extraordinária, que tinha sido orgulhoso de tê-la como esposa. Sherry Rasmussen não chegou a completar 6 meses de casamento. Tinha 29 anos. E numa manhã em que ficou em casa porque não se sentia bem o suficiente para trabalhar, lutou com tanta força que deixou o DNA da própria assassina no próprio braço. 23 anos depois, esse DNA estava num laboratório, num tribunal e depois num veredito. A mordida de Sherry no momento da luta foi a última coisa que ela conseguiu fazer, e foi suficiente. Stephanie Lazarus achava que havia cometido o crime perfeito, que o tempo tinha apagado tudo, que estar do lado de dentro do sistema a protegia. Mas o DNA não protege ninguém. E os pais de Sherry nunca desistiram. Se você chegou até o final desse caso, me conta nos comentários. O que mais ficou com você? A frase de Stephanie no interrogatório, nós tivemos uma briga e eu fui e a matei, claro, dita como ironia, quando era a descrição literal do crime. A mordida de Sherry que resolveu o caso 23 anos depois. O fato de que Stephanie trabalhava do outro lado do corredor da investigação por anos. Ou os pais de Sherry que não desistiram mesmo quando um detetive disse que deveriam seguir em frente. Inscreve no canal se ainda não fez isso. Toda semana tem um caso novo aqui. A gente se vê no próximo expediente.